Olá, colegas farmacêuticos e profissionais da saúde. Meu nome é Regiane Alves, sou farmacêutica no município de Estrela do Norte, no estado de São Paulo. E hoje quero trazer relatos como profissional da saúde e também como paciente, sou diabético tipo 1. Relato a essa tecnologia que tem transformado a vida do diabético, esse dispositivo que tem contribuído na aplicação de insulina de forma mais prática, segura e também contribuído com a sustentabilidade do meio ambiente. O primeiro ponto que eu quero falar em relação à resistência da caneta, até mesmo eu, quando recebi essa caneta, tive essa dificuldade e tenho tido muitos relatos também com os pacientes no dia a dia no balcão da farmácia. Essa é a caneta que nós temos recebido do Ministério da Saúde para distribuição no SUS e de que forma as dificuldades que nós temos encontrado. Por exemplo, hoje nós temos então a caneta, a tampa da caneta, o corpo da caneta e o suporte do tubete. O que tem acontecido? Para mim poder conseguir colocar o tubete no corpo da caneta, no suporte do tubete, eu preciso de que forma? Para mim poder fazer essa gestão? Girar, tem um clique, abrir, colocar o tubete ou carpule no suporte e fechar. Para fechar, o que tem acontecido? Muitos pacientes não têm feito o clique, tem colocado, apenas encaixado aqui, não girou, não fez o clique e colocado a tampa. Esse foi até a minha primeira experiência quando recebi essa caneta. Aí o que acontece? Fechou normalmente, guardei. Na hora de utilizar, o que tem acontecido com muitos pacientes é o que? Como ele não fechou corretamente, na hora que ele vai utilizar e vai tirar a tampa, saiu. Então qual a impressão que eu tenho? Nossa, quebrei a caneta. Mas não, como eu não fechei da forma correta, com o clique girando, o corpo da caneta ficou separado ao suporte do carpule. Então, para mim conseguir novamente fechar de forma correta, eu preciso tirar esse suporte do carpule de dentro da tampa. Eu não consigo tentando rosquear, fechar da forma certa, o que tem acontecido com que muitos pacientes venham a danificar a sua caneta, ou seja, quebrar, porque não tem como, a não ser que eu tire de forma manual esse suporte de dentro da tampa, e aí sim eu vou fazer o fechamento correto. Deu para ouvir? Então, abrir, um clique, fechou, um pequeno giro, outro clique. Então, esse é um dos problemas, uma das dificuldades encontradas, essa resistência, né, da caneta em fechar corretamente, que muitos pacientes têm de forma incorreta, né, quebrado ou mesmo pela falta de experiência em utilizar essa caneta, esse dispositivo. Outra diferença que eu quero relatar aqui, como paciente, também como profissional da saúde, é que, por exemplo, para pacientes que já utilizavam da caneta reutilizável, por exemplo, se ele fez a sua retirada em uma farmácia popular, a marca é diferente da que nós recebemos no SUS. A do SUS é da marca Global X. Por exemplo, no meu caso, eu faço uso da insulina, a Lispro, que é disponibilizada através da farmácia de medicamentos especializados, ou popularmente conhecido como alto custo. E a marca que eu fazia uso é diferente da Global X. Então tem uma diferença no manuseio da caneta. Como falado no vídeo anteriormente, essa daqui é através de um pequeno giro e um clique. Essa outra marca de caneta, essa por exemplo que eu tenho em mãos, é da marca Lily, ela é diferente, ela é rosqueando. Então, muitos pacientes têm visto essa diferença, têm notado essa diferença também para pacientes que já utilizavam, né? No caso, canetas reutilizáveis de insulina, tem notado também essa diferença. Então, dessa marca, por exemplo, é rosqueando. Da marca que tem sido disponibilizada no SUS, é através desse clique. Então, muitos pacientes têm essa dificuldade em adaptação na diferença de marcas. Por exemplo, essa outra aqui também é outra marca, é rosqueando. Então, temos que ficar atentos também na entrega da insulina para pacientes que já possuem caneta reutilizáveis, a marca que ele usa. Se, por exemplo, ele, como no meu caso, faço uso da insulina rápida através da farmácia de alto custo,
Se eu faço uso, por exemplo, da NPH do SUS, então eu vou ter duas marcas de canetas diferentes e também dois manuseios diferentes. Outro ponto também para se atentar e tomar muito cuidado, uma experiência minha própria, o que pode acontecer? Em algum momento pode haver a necessidade do paciente fazer a separação do corpo da caneta ao suporte do tubete, e aí esse tubete que está sendo utilizado, vocês podem reparar aqui, né, a borrachinha, a marcação está abaixo do que quando a gente pega o tubete novo. O que pode acontecer? Houve a necessidade dessa retirada por algum motivo, e aí eu vou colocar novamente. O que eu geralmente fazia? Abaixava, né, o pistãozinho aqui e colocava o tubete no suporte, colocava aqui a agulha e vou fazer o uso. Lembrando que já é um tubete já utilizado. O que acontece nesse caso aqui? Eu vou fazer o uso, digamos aí, de 10 unidades. Eu não sei se vocês vão conseguir perceber aqui na ponta, não saiu insulina. Por que será? Porque o que aconteceu? Ao fixar o suporte ao corpo da caneta, o pistão não está em contato com a borrachinha, que já está abaixo aqui, né? Não está em contato. Então, ela não vai liberar insulina. Então, eu precisaria, talvez aí, utilizar de muitas unidades, né? Colocar muitas unidades até ter esse contato do pistão com a borrachinha, tá vendo? Eu estou girando aqui e não está saindo insulina. Então é um perigo muito grande do paciente achar que, por exemplo, ele colocou tudo certinho, está preso corretamente, eu vou fazer o uso da minha insulina. E ele não se atentar que esse pistão não está em contato com a marcação da borrachinha aqui, da insulina. Então ele está achando que ele está administrando insulina, porém não está administrando insulina. Então eu tenho que fazer com que tenha contato, agora conseguir, né, colocando as unidades aqui, tenha contato para poder ter, ó lá, a saída da insulina. Só que se eu não me atentar a isso antes da aplicação da insulina, pode acontecer de eu achar que está tudo certinho, corretamente, eu tentar fazer o uso, né, ali na verdade fazer o uso, só que não houve o que? Saída de insulina, e eu não consegui visualizar, porque a agulha está em contato com o meu tecido, né, na minha pele. Então eu não tenho certeza, não tive a certeza se realmente houve o que? A administração da insulina. Então é um perigo muito grande do paciente ficar sem essa administração dessa insulina, que é muito importante para pacientes diabéticos. Então tem que tomar muito cuidado e se atentar também, porque pode ser uma dificuldade encontrada pelos pacientes de não se atentar ao pistão se houver a necessidade da retirada do suporte e do suporte do tubete e do corpo da caneta. Outro ponto importante também, que quero relatar aqui, com a minha experiência, muito importante, é que, por exemplo, anteriormente nós fazíamos uso da caneta descartável. E, por exemplo, uma diferença que da caneta descartável para a caneta reutilizável. Na seleção, por exemplo, essa daqui, não sei se vocês conseguem ver, tem bem pouquinha unidade disponível. Por exemplo, digamos que eu tenha que administrar 10 unidades, hipoteticamente, dessa insulina. E aí eu vou selecionar. Como aqui tem pouca insulina, eu não consigo colocar 10. Aqui eu só consegui selecionar 3 unidades, que é o que tem disponível de insulina nessa caneta. 3 unidades apenas, eu não consigo girar para mais, para 10. Então, esse é um ponto que nós tínhamos de experiência com a caneta descartável. Agora, com a caneta que nós estamos utilizando reutilizável, esse tubete de insulina aqui, por exemplo, ele acabou, não tem mais. Então, suponhamos que eu tenha que tomar 10 unidades. Então, eu consigo selecionar 10 unidades, ou até mais, até 60 unidades eu consigo, mas não tem disponível aqui 60 unidades de insulina. O que acontece? Por exemplo, se tem, suponhamos que aqui, né, eu não tenho nada disponível, mas suponhamos que aqui eu tivesse 10 unidades disponíveis de insulina, eu não consigo, né, mensurar isso apenas a olho nu.
Então, suponhamos que eu precise administrar 10 unidades de insulina. O que vai acontecer? Quando eu for administrar, ela vai travar no 5, porque eu só tenho 5 unidades disponíveis. Na hora de administrar, ele vai travar. Ó, aqui eu não tenho nada de insulina, então eu consigo selecionar, mas eu não consigo, né, porque trava. Não tem nenhuma, tá 0 unidades de insulina aqui. Só que o que acontece? Se, por exemplo, né, aqui eu selecionei 10, digamos que tivesse aqui 5 unidades, ele iria administrar 5 e travar no 5. Só que, por exemplo, como é pouca unidade de insulina, o que pode acontecer? O paciente administrar, ele não sabe quantas unidades tem na caneta, ele colocou os 10, apertou 5, esperou ali o tempo, tirou, colocou a tampa e guardou. Então ele precisa o quê? Se atentar se ficou 0 unidades aqui, para ter certeza que foi administrado aquela quantidade de insulina que ele selecionou. Se não, se ficar, por exemplo, 5, travou, porque quando trava, a gente, hipoteticamente, vai achar, tomei tudo, então vou tirar, vou guardar. Então, se ele não observar que zerou aqui, ele vai ficar o quê? Ele tomou 5 unidades, mas ainda ficou faltando. Ele achou, hipoteticamente, que ele administrou todas as unidades de insulina, mas ficou faltando, porque travou, ele achou que zerou, mas não zerou. Então, tem que estar sempre pedindo para o paciente observar na administração, quando ele apertar aqui o botãozinho da injeção, esperar o tempo, se está zerado, que aí sim, certeza que ele administrou aquelas unidades de insulina. Se não, o que pode acontecer? Ele travou no 5, ele vai ter que pegar um outro carpule, colocar e administrar as outras 5 unidades restantes que ficou faltando para aquele momento de aplicação de insulina. Outra dificuldade também encontrada em relação às canetas descartáveis e a caneta reutilizável é para pacientes diabéticos que fazem uso das 2 insulinas, por exemplo, e são deficientes visuais. E daltônicos também, porque na caneta descartável tinha a diferenciação por cor. NPH na cor verde e a regular, que é a insulina rápida, na cor amarela. Por exemplo, o paciente que ele não consegue ter essa dificuldade na interpretação da cor, ele não consegue enxergar, né, a definição de cor, o que tem aqui para diferenciar? O tato. NPH é liso e a regular, se vocês conseguem ver, tem 2 tracinhos. Então, para o paciente, por exemplo, deficiente visual daltônico, ele vai conseguir diferenciar, pela cor ele não vai conseguir diferenciar, mas pelo tato. Então, essa daqui liso e a amarela, que é regular, né, tem 2 tracinhos. Então, ele consegue identificar a diferenciação dos tipos de insulina através do tato. Então, nós, farmacêuticas de Estrela do Norte, fizemos uma adaptação para a caneta reutilizável. Nós colocamos uma fita, né, com a cor, então cor verde, nós entregamos para pacientes, né, no caso, pacientes que fazem uso das 2 insulinas, nós identificamos com a cor verde, né, que é a antiga NPH, aqui na descartável, que já era identificado com a cor verde, e a cor amarela, né, nós também seguimos o padrão, colocamos uma fita na cor amarela. E para a diferenciação do tato, nós fizemos uma adaptação. Nós compramos uma fita popularmente conhecida como fita banana. Ela é uma fita um pouquinho volumosa, né? Tem uma pequena espuma. E nós colocamos um pedacinho no botão de injeção. Então o paciente consegue sentir, diferenciar, né? Porque tem um grande risco na administração da insulina. Você pensa o perigo, você administrar uma insulina regular no lugar da NPH. Digamos que o paciente faça uso de 40 unidades de NPH. Imagina se ele, né, não consegue identificar e administra 40 unidades de regular. Então, um perigo muito grande, é um risco, né, à saúde do paciente. Então, nós fizemos essa adaptação aqui no município de Estrela do Norte para pacientes, todos os pacientes, né, que fazem uso dos 2 tipos de insulina. Outra dificuldade também que nós farmacêuticas no município de Estrela do Norte temos encontrado é resistência por parte dos pacientes idosos quanto ao uso das canetas em relação ao frasco. Então, quando nós temos disponível o frasco de insulina, nós fazemos a distribuição do frasco e também da seringa para utilização. Porém, quando não há disponível o frasco, queremos mostrar aqui, através desse vídeo, que também dá para fazer a utilização do carpule
da insulina através, né, da seringa. Tem essa forma também. Então o paciente, né, principalmente esses com dificuldade no auxílio de administração, eles já estão às vezes acostumados com um frasco de insulina, aí suponhamos que não temos disponível, o paciente ele não vai ficar sem o tratamento, porque, né, no caso aí a gente precisa ter disponível a seringa também. A gente faz a dispensação do carpule, né, e da seringa. Lógico que no frasco tem mais unidades disponível em relação ao carpule, que é apenas 300 unidades, então precisamos fazer a conta certinho para adaptação ali da quantidade que o paciente vai fazer uso no mês para entregar para o paciente a quantidade correta de carpule, que não vai ser a mesma quantidade em relação ao frasco que ele utilizava, lembrando que o frasco, né, tem mais unidades disponíveis. Outra coisa também é que, por exemplo, pacientes que retirou caneta ou insulina NPH ou insulina rápida na farmácia popular, ele recebeu caneta. Nós temos aqui um exemplo no nosso município de um paciente que é diabético tipo 1, ele faz uso da insulina NPH e a mãe dele retirou na farmácia popular. Um município próximo ao nosso retirou na farmácia popular a caneta reutilizável e também o carpule. Então, quando ela não consegue ir na cidade, ela vem retirar o carpule da NPH aqui no nosso município. Mas ela tem uma outra caneta, que não é essa caneta da Global X. Então, uma dúvida que às vezes pode surgir o carpule do SUS serve para outras canetas reutilizáveis? Sim. Aqui, por exemplo, nesse exemplo, eu tenho dessa marca, Galene Pen, e aqui dentro eu tenho o carpule do nosso SUS, né, insulina rápida aqui dentro. Então, dá normalmente para fazer o uso. Vou fazer aqui a seleção. Dá para reutilizar em outras, né, o carpule dá para ser reutilizado também em outras marcas de canetas, como também a agulhinha. Então, deixo aqui a minha experiência, né, o meu relato, minha experiência como profissional da saúde e também paciente, a essa tecnologia que tem contribuído com o tratamento, né, dos pacientes com diabetes. Obrigada.